Rádio Bandeirantes. Conversinha ao pé do ouvido de hoje. A Soraya Mendes Manchon, ela pede pra gente falar sobre um assunto aqui. Bom, aliás, é o pai dela que pede, o Antônio Del Carmen Manchon Iannino, ou Iannino, né? E pede pra gente falar sobre um assunto complicado de se falar a respeito. Mesmo porque é um assunto de domínio da maçonaria do Oriente, né? Mas como a gente conhece de uma forma um pouquinho diferente, mas trata-se do mesmo assunto, eu acredito que a gente possa talvez lançar algumas luzes a respeito disso. Já comentei sobre esse assunto algumas vezes, mas é um assunto muito interessante, porque ele mexe com dogma religioso, né? E dogma é proibido mexer, chega aqui trava. Eu, se fosse a Igreja Católica, eu travaria tudo com dogma do mesmo jeito que a Igreja fez, que o cristianismo faz, né? Com o dogma da Santíssima Trindade. Por quê? Porque não dá para entender mesmo, a maioria não tem condições de entender, a não ser quem se dedica em algumas encarnações ao estudo do esoterismo. Aí sim, entra numa escola iniciática e persiste naquilo ali um tempão, algumas vidas até. Essa pessoa, com o tempo, com muita paciência, com perseverança, ele passa a entender isso. Mesmo porque tudo que sai da mente tira da mente. E tudo que tira da mente é polarizado. E sendo polarizado, não pode ser verdade absoluta. Não sendo verdade absoluta, como é que você vai sair dizendo que você tem a verdade e é dono da verdade por aí? Não tem sentido, né? Tudo relativo à mente pertence a um negócio que os brahmanes antigos, mas de muito antes de Cristo, do final da Atlântida até, né? De uma religião que havia na época, que ela um dia será restaurada na Terra, mas no sentido religar, né? E não no sentido religioso que nós conhecemos hoje em dia. Uma religião segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque é o chefe geral e acabou. Ele é o supremo arquiteto desse quarto dia da criação. Tudo que é relativo à mente é relativo a segundo trono, né? Eis um negócio difícil de entender. Primeiro trono, segundo trono, terceiro trono. É que são 3 tronos mesmo, relativo às 3 gunas ou qualidades da matéria. A primeira guna ou qualidade da matéria equivale ao mundo do Pai. Aí, eu estou mexendo com o mistério da Santíssima Trindade, né? De uma forma esotérica. Então, essa guna, essa qualidade de Pai, envolve, por exemplo, uma qualidade da matéria chamada de sattva. Sattva ou sabedoria. Tanto que o ciclo esotérico da comunhão do pensamento, por exemplo, ele divide os seus departamentos, ou como lojas maçônicas, por exemplo, como tattvas, né? E aqui sattva é uma das qualidades da matéria, é o amarelo ouro, ou o mundo das causas, neste momento que estamos atravessando agora, neste quarto dia da criação. O mundo das causas, no 5º dia da criação, será diferente. No 6º dia será diferente também, e vai por aí afora. Então você tem os 3 tronos, o mundo das causas, ou o mundo de uma qualidade da matéria chamada sattva, que é a matéria não diferenciada, mas manifestada, mas não diferenciada, quer dizer, manifestada sem se manifestar, como nós possamos entender como manifestação, né? Então, esse momento podemos descrever como um círculo com um ponto no centro, né? Por isso falar-se que Deus geometriza. Estamos mexendo com geometria plana, por enquanto. Depois passamos a entrar na geometria espacial também. Aí a coisa fica mais complexa ainda. Nesse primeiro momento da geometria plana, ou o círculo com ponto no centro, ele é Brahma, ou Osíris, ou Shekinah, ou o Pai,
No segundo momento, ele que não tem gunas ou qualidades, a única qualidade que ele tem é ser a causa das causas, e portanto ele não é polarizado, ele é o mundo da intuição, e o mundo da intuição não exige pensamento para esclarecê-lo. Todo momento que você tem uma determinada intuição e vai explicá-la por intermédio do pensamento, formando frases, etc., você vai tentar definir ou conceituar qualquer coisa, você se perde, porque é o mundo da maia, onde a maia começa, ou a mentira começa, porque é o mundo da mente. Aí é um segundo momento cósmico. Aquele ponto que estava no centro, ele se desloca para a esquerda de quem olha, e gerando alfa, e se desloca para a direita de quem olha, gerando o ômega, né? E esse momento cósmico é chamado de rajas, ou mental, matéria mental diferenciada, ainda começando a diferenciar, e não totalmente diferenciada, né? Blavatsky descreve esse segundo momento aí como o momento em que surge a polaridade, né? A lei da polaridade. Então, é do segundo trono em diante que a coisa vai ganhar algum sentido para o nosso mental. Antes disso, não tem sentido. Não adianta você ficar falando em Deus, em isso e aquilo, porque a mente não entende, né? Daí você já deve estar percebendo que a igreja, sabiamente, no passado, agora já dá para começar a entender isso. Esse é o problema. Agora já dá. Devagarinho, com calma, dá para a gente tentar desatar esse nó para poder entender. Mesmo a Cabala tendo 5 chaves esotéricas para abrir os mistérios dos universos, né? Faltando 2 chaves para ela, como ela está deturpada também, porque o ser humano deturpa tudo que ele põe a mão, na melhor das intenções. Hoje a Cabala já não tem mais as 5 chaves. Por quê? Cadê os cabalistas, né? Tudo passou, tudo vem, nasce, cresce, desenvolve, amadurece, dá frutos e decai e acabou. Tudo é assim, né? Nada manifestado pode ser eterno por uma questão de lógica. Então, nesse segundo momento cósmico, primeiro momento, um ciclo com ponto no centro, amarelo-ouro, sátiva. No segundo momento, rajas, ou aquele ponto se desloca para a esquerda e para a direita, formando alfa e ômega, ou dividindo aquele círculo diametralmente, ou em 2 metades, né? Mas como é uma metade dentro da outra, começa o mistério dos universos uns dentro dos outros, ó. Sabe por quê? Porque ali já há Purusha, ou espírito, que corresponde ao Pai, numa matéria chamada, uma matéria que não é diferenciada ainda, mas dela sairá tudo, numa matéria diferenciada que a gente pode chamar de Prakriti. Prakriti, matéria, Purusha, espírito, né? Que os antigos hindus, lá para trás, hoje não se sabe mais nada disso na Índia também, Tibete, ninguém sabe mais nada disso. Já foi tudo pro brejo, a vaca já foi pro brejo. É que está guardado aí nos anais cósmicos, né? Então nada se perde também, tudo vai se transformando. Tem bibliotecas enormes noutra dimensão, guardando essas coisas, mas não são mais de acesso ao ser humano. Porque o ser humano não entenderia coisa nenhuma mesmo também, né? Então, nesse segundo momento cósmico, o segundo trono, é de onde vêm as ideias, é o mundo das ideias, ou o mundo do mental, né? Mas não é ainda o mundo da criação como nós possamos entender. Nós estamos falando de plano arquetipal, dos arquétipos, do Carl Gustav Jung, o pai da psicologia. O Freud, por exemplo, não entendeu isso, que o Freud era super materialista, apesar que eu também sou. Eu acho que espírito é matéria, só que a matéria é mais sutil. A matéria mais sutil é bateria para a matéria mais densa. Então, consequentemente, ela é espírito, ela é ânima, ela anima a matéria mais densa, né? É uma bateria para aquela matéria mais densa. Sem essa bateria, a matéria densa não tem movimento e você não pode nem aplicar as leis cósmicas sobre essa matéria densa, né? É por isso que os reinos da natureza se anelam uns aos outros, se encaixam, né? Se complementam uns aos outros.
Tudo que está no reino hominal, que é o nosso, tem que estar no mineral, tem que estar no vegetal, tem que estar no animal, para poder estar no nosso, para que no futuro esteja também no reino angelical. Bom, isso é um segundo momento cósmico. Nesse segundo momento cósmico, só aí nós podemos falar no Adam Kadmon. Adam Kadmon, né? É um ser, né, que, esotericamente falando, ou de acordo com a tradição da teosofia, ele é andrógeno, ou os dois sexos num só, né? Apesar que ele está numa outra dimensão de matéria. Então ele é autossuficiente, mas ele já tem um protótipo de divisão sexual, né? Apesar de como ele gera, né? Ele tem um aspecto geratriz, ou gerador. Esse aspecto gerador, ele tem que ser feminino. O que gera entre nós? Não é a mulher? Então, o homem deposita o seu sêmen. Esse sêmen ou esse espermatozoide vai e penetra no óvulo da mulher, e a mulher é que vai gerar por 9 meses a criança que vem aí para dar sequência à nossa espécie. Então esse óvulo se transforma em ovo ou zigoto, e 9 meses depois está aí nascendo o pentelinho, né? Mais um para lotar esse planeta aí. Quanto mais, melhor também, mais acelera a evolução. Isso tudo é arquétipo ainda. Não tem nada formado. Mas o segundo trono é um momento feminino desses arquétipos, ou desse plano arquetipal, desse plano de como serão os universos paralelos e tudo que existe por aí na criação. Tanto que os avataras, ou messias, ou enviados divinos, eles são enviados do segundo trono. Não tem jeito de você enviar alguém do primeiro trono para cá. Ele pode vir com um potencial tão grande que ele envolva o primeiro trono também. Mas no final das contas ele é um avatar de Vishnu, ou da Virgem Cósmica, e não uma mulher em si, uma mulher comum como nós aqui. Virgem Cósmica é outra coisa. A simbologia dessa Virgem Cósmica no espaço são 3 mulheres, Alamirá, Damita e Lorenza, né, que dá as 3 Marias, aquelas 3 estrelas ou 3 sóis que brilham lá em cima. Quem tem o dom da clarividência no plano causal, no plano físico mental abstrato, vai ver 3 anjos femininos ou anjas muito bonitas lá em cima, né? E uma perto da outra e tal. Aquele sol é um conglomerado eletromagnético também, que fica brilhando no peito delas. Daí ganhar algum sentido aquela história do catolicismo, por exemplo, Sagrado Coração de Maria, Sagrado Coração de Jesus, e vai por aí afora, né? Bom, eu estou falando de segundo trono, ainda falta o terceiro trono, porque são 3 pessoas da Santíssima Trindade. Então nós saímos de um mundo amarelo-ouro, que é o primeiro trono, um ponto dentro de um círculo. Caímos no segundo trono, onde se forma alfa e ômega, onde aquele ponto se desloca para a esquerda e para a direita. E vamos agora para um terceiro trono, que é o trono do Filho, já que o Espírito Santo é aquele pontinho que se mantém no segundo trono e se mantém no terceiro trono também, né? O terceiro trono, um quadrante cósmico é traçado para ali, naquele quadrante cósmico, surgir um universo, né? Dali é que surgirão os 7 autogerados, cada um deles, 7 Mahashoans, 7 anjos, ou arcanjos da Igreja Católica. Aqueles 7 arcanjos é que cuidarão dos dias da criação. Mesmo assim, eles não vão pôr a mão na massa. Eles mesmos vão se dividir em mais 7, que dividem mais 7, que dividem mais 7, que dividem mais 7, que dividem mais 7, até 7 vezes 7, 49, dá lá embaixo, que dá alguma similitude com os 49 raios de Fohat e os 49 de Kundalini. Para quem entende isso aí, meia palavra basta, né? Para quem não entende, não adianta pode ficar falando o tempo inteiro, que você não vai entender. Isso não está em livro desse jeito também, né? Bom, então nesse terceiro momento cósmico, ao traçar um quadrante, esse quadrante é a cruz. Cruz não é coisa do Cristo. Cruz é um quadrante cósmico, onde você tem alfa para a esquerda, ômega para a direita, zênite para cima, nadir para baixo. Entendeu? Que por acaso dá similitude com o coração nosso.
ventrículo esquerdo, ventrículo direito, aurículo esquerdo, aurículo direito, né? E como tem um Divino Espírito Santo dentro de nós ali, uma coisa para animar tudo aquilo, no nosso ventrículo esquerdo está também, porque nós somos a imagem e semelhança desses seres cósmicos, né? Você tem, então, no ventrículo esquerdo, algo indetectável por aparelhos que o homem inventou até hoje. O homem não tem capacidade para inventar aparelhos melhores ainda. Um dia vai detectar isso. Nós temos 3 átomos permanentes ou 3 gravadores que registram tudo que se faz ao corpo físico, ao físico astral ou emocional, onde nós temos a alma animal que nos anima, porque sem ela não tem vida também, não tem movimento, não tem coisa nenhuma, e o físico mental abstrato ou manásico, de manas ou maná que cai do céu para ganhar experiência na Terra, porque nós temos forma angelical em cima, né? Perdemos as asas e tal, ganhamos um rabinho com os diabinhos, né? E baixamos aqui nesse terreiro, nesse centro aqui da Terra, e vamos ganhar experiência boa, má, pouco importa. Porque quem nos criou precisa dessas experiências. Nós somos experiências daqueles que nos criaram em nome de um Deus único. Pronto. Então, nós passamos das 3 pessoas da Santíssima Trindade: o Pai, a Mãe e o Filho. Mas cadê o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma 4ª coisa, né? Mas ele não deixa de ser a primeira também, porque ele está em tudo. Ele mantém-se no centro desse círculo, mesmo que aparentemente ele tenha desaparecido. Porque sem o ponto no centro do círculo é impossível ter um diâmetro e impossível ter um quadrante, né? É impossível ter um quadrante também. Quando Jesus disse: eu sou o alfa e o ômega, ninguém chega ao Pai sem passar por mim, ele queria dizer, sem vocês esgotarem o plano físico, mental, abstrato, que está começando agora, começou em 3.500 a.C. só, e vai durar uns 7.034.000 anos, para você ter uma ideia, segundo os anais esotéricos, né, nos 144.000 universos paralelos. Nós temos esse tempo todo para exercitar o mental, mas tem que começar já, e é isso que a gente fica provocando em vocês, né? Provocar o mental, não importa se você está pensando é verdade ou mentira, você está exercitando. Também não é uma grande besteira, você pode achar, você ficar levantando peso aí para ficar com músculo forte. No entanto, a medicina já provou hoje que você pega umas barras de ferro aí e tal e fica levantando, depois de 60 anos, para manter uma certa musculatura ainda. Senão cai tudo, né? Cai braço, cai tudo, cai as pelancas para todo lado no velho aí, né? Ou na velha também, né? Bom, então nós temos essas 3 pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Mãe e Filho, Osíris, Ísis e Horus, Shekinah, Binah e Keter. Em todas as grandes religiões do mundo, Brahma, Vishnu e Shiva. É tudo a mesma coisa. Podia fazer uma lista para você aí de 200 religiões do passado, né? Zoroastro na Pérsia, é tudo a mesma coisa, né? Nós somos farinha de um mesmo saco. Tudo isso sai de um lugar comum. Isso sempre foi ensinado pelo esoterismo. E eu não estou mentindo. Se você quer, prove ao contrário, vá. Saia buscando por aí. Você vai acabar caindo nas mesmas fontes onde eu fui e você acaba concluindo que isso aí tem sentido do jeito que a gente está falando aqui. Tem algum sentido, pelo menos, mesmo que seja um monte de mentira, é uma mentira que eu trocaria pela sua se a sua for melhor que a minha. É só me apresentar a sua. Eu também me reservo no direito de não aceitar a sua, como você pode não aceitar a minha, e daí, né? Bom, então o que é a viúva no meio desse plano arquetipal, né? Aquele que é considerado o Pai, né, que é a primeira pessoa da Santíssima Trindade, aquele que é considerado o Pai, ou Brahma dos Brahmanes antigos, ou Osíris dos egípcios, né? Ele é o círculo com o ponto no centro. Ora, então, hipoteticamente, ele é masculino, apesar que ele não tem sexo, não tem guna, não tem qualidade, não tem nada. Então ele é o Pai, né? Ele mesmo transmuta-se. Ele faz aquele pontinho que é ele próprio, ir para a esquerda e para a direita, e ele vira o aspecto gerador do universo. Como aparentemente aquele ponto desaparece naquele segundo círculo dividido diametralmente, né? Ele continua como Espírito Santo ali dentro, invisível, mas porém com o Espírito Santo, animando aquele segundo círculo, que é ele mesmo, né? É tudo ele, né? É tudo ele, não sai disso, né? Naquele momento, ele, como é aspecto geratriz ou feminino,
Ele é a viúva, porque ele não tem marido. Ele criou ele próprio. Ele foi transformado, né, no aspecto gerador, né? Como ele não tem marido, né? E ele é considerado o aspecto feminino, é o Jeová bíblico, é ele, né? Ele então é chamado de a viúva, entendeu ou não? Um segundo momento cósmico, como aquele diâmetro se transforma num quadrante cósmico, Zênite, Nadir, Alfa e Ômega, né? Que dá uma cruz, a cruz é símbolo de um quadrante cósmico, né? Naquele momento surge o filho, né? Mas o filho diz-se que a mãe engravidou-se por obra do Divino Espírito Santo, que é o próprio Pai, entendeu? Isso é cósmico, não é humano, é que nós transformamos em humano para tentar entender. Então surge o filho, né? Como ele é filho de alguém, né, que não tem pai, e quer dizer que ele não tem pai, aparentemente não tem pai, né? Então ele é filho de quem? Ele é filho da viúva. É isso, viúva. Custou tanto para chegar nesse ponto, né? Então. Mas se você pegar a Cabala fala em 10 sefirotes. Aparentemente estaria errado, porque nós temos 7 sefirotes, ou 7 arcanjos da Igreja Católica: Cassiel, Anael, Saquiel, Rafael, Samael, Gabriel e Micael, que cuidam dos 7 dias da criação. Mas acontece que a criação também tem um momento do plano arquetipal, que são mais 3, né? E como quem cuida de tudo isso aí eu já estou contando tudo diferente, ó, já vai misturar na sua cabeça um pouquinho, né? Como quem cuida de tudo isso aí são os Mahashoans, né? Então, um fica servindo de pai no primeiro trono, que é Micael nesse momento cósmico, ou é o Sol, como eu já expliquei várias vezes aqui. O segundo trono é o ser mais inteligente do universo, portanto, ele é o chefe do mental, é o arcanjo Samael. E ele é o próprio Jeová bíblico, mas é uma confusão hoje em dia que ninguém sabe o que ele é, na verdade, né? Mas ele que arrasta a gente para a evolução. Um dia nós vamos ter que pedir muito perdão para ele, muita desculpa para a gente, quando a gente cair, né, em nós mesmos e descobrirmos que ele não é diabo coisa nenhuma, né? Aí nós vamos ter que pedir muito perdão, porque, opa, que coisa ignorante, né? Então ele é a segunda pessoa. A terceira pessoa é aquele que exerce a função de chefe ou executor do plano cósmico nesse momento, que é o filho, né? E o filho é o arcanjo Rafael. Daí o quarto momento cósmico que estamos vivendo, né? Então, no plano arquetipal, você tem Micael, Samael e Rafael. Os 3 sefirotes de cima. Mais 7 embaixo, e eles se repetem embaixo, né? Eles se repetem embaixo. Aí você tem: primeiro dia da criação, Cassiel; segundo, Anael; terceiro, Saquiel; quarto, Rafael, aí ó, em cima do coração, cardíaco, né? Depois você tem umbilical, Samael de novo, aí repetindo, ó. Depois você tem Gabriel Gabriel em cima do baço e Micael em cima do sexo, né? Pronto. Ou então, se você quiser usar a maçonaria grega, ela é mais sugestiva ainda. Onde você tem Adibel, Anubel, Alusbel, Atlasbel, Arabel. Atlasbel, aí ó, Atlas, o que carrega a Terra, né? Ou o globo Terra. Atlasbel, Arabel, Aquibel e Astarbel. Pronto, são os mesmos seres. São os mesmos seres. E, no entanto, os gregos eram considerados pagãos. Cada uma, né? Aí você vai no Egito Antigo, a mesma coisa. Entre os persas, a mesma coisa. Entre os judeus, a mesma coisa. Para todo lado é a mesma coisa. Sempre mistério, mistério, mistério. Hoje já é sondável esse mistério. Não é pecado. Porque se fosse assim, por exemplo, Deus já teria fulminado a gente com uma meia dúzia de raio na cabeça pra gente parar de ficar falando tanta bobagem aqui pra você, né? Por que ele não faz isso? Não acaba com o Carvalho agora, quem tá ouvindo aqui? Joga um raio na cabeça dele pro Carvalho deixar de existir porque tá falando besteira, né? Ou não é tanta besteira assim? Ou tem algum sentido? Pense!
Pense, não fica só não acredito, isso é coisa de criancinha.